Certo. Já deve estar aparecendo aí para vocês, né? Aqui no meu celular já apareceu. Eu vou ficar acompanhando o chat, a interação de vocês pelo celular, tá? Então, além do celular, vocês também podem estar levantando a mãozinha aí. Tudo bem? Beleza, Débora. Vamos conversar, então. Mais uma noite, né, de estudo, pessoal. Capítulo 9 é o capítulo maior, eu acho, se eu não me engano, é o maior capítulo que tem do Livro dos Espíritos, tá? E a gente ainda não vai terminar ele nesse encontro, a gente vai terminar no próximo, né? Se tudo der certo, sem pressa, sem correria, né? Cada um no nosso tempo. Mas eu acho que a gente encerra esse capítulo 9 no próximo encontro. Hoje eu resumi o capítulo 9 em Ação dos Espíritos, né? Que a gente está nesse capítulo 9 na intervenção dos espíritos no mundo corpóreo. A gente vai desbravar entre as perguntas 422 e 440. Livro 2º, Mundo Espiritual dos Espíritos, os itens que iremos abordar. Pressentimentos, influência dos espíritos nos acontecimentos da vida e ação dos espíritos nos fenômenos da natureza. Eu lancei algumas enquetes, né? Porque eu tive vontade de fazer essas enquetes que eu já fazia lá no Insta e voltei a fazer, né? Para falar sobre pressentimento. Se vocês, né, já tinham sentido algum tipo de pressentimento sobre alguma coisa que já aconteceu na vida de vocês. Lá no Insta, a maioria das pessoas, mais de 90%, o Eduardo gosta das enquetes, né? Vou saber. Lá no Insta, por exemplo, quase 90%, mas 90% das pessoas disseram que sim, que sentem pressentimentos, né? E grande parte dessas pessoas acreditam que o pressentimento sempre é do guia, né? Sempre é uma intuição vinda do guia espiritual. Mas antes da gente bater o martelo, é ou não é, a gente precisa saber o que é pressentimento, né? Qual é o conceito, o que significa pressentir. E aí no dicionário fala que o pressentimento é um sentimento instintivo, ou seja, é instinto. Muitas das vezes a gente não sabe porque a gente está tendo aquele sentimento, tendo aquela intuição. Ele é hipotético sobre o que pode acontecer. Então, as pessoas que têm esses pressentimentos, ela não sabe muito bem o que é que ela está sentindo, ela não consegue relacionar a algo, mas ela acha que tem algo estranho no ar e que algo está para acontecer. Ou seja, ela tem essa percepção do futuro. Eu acho que vocês, em diversos momentos da vida de vocês, já tiveram esse sentimento, né? De que algo não está bem, de que algo de ruim, não necessariamente. É porque o pressentimento dá aquela sensação de angústia, né? De que algo ruim vai acontecer. E aí Kardec pergunta, né, na questão 522, se o pressentimento é sempre um aviso do espírito protetor. E aí, o que os espíritos falam? Que pode ser, sim, um conselho íntimo do guia. Opa, já adiantei. Mas também pode ser uma ideia inata nossa, uma intuição nossa, em que a gente deve fazer algo, alguma impressão que a gente traz do planejamento reencarnatório que nos marcou, porque como a gente já viu, né, nos estudos passados, os principais eventos a gente planeja lá no plano espiritual, né? Então, quando é um evento que nos marca, a gente traz essa impressão quando a gente reencarna, né? Lembrem, a gente desdobra, a gente tem emancipação da alma, não é porque reencarnou, não tem mais nenhum tipo de conexão com o plano espiritual, não é bem assim. E aí esse pressentimento também pode ser essa impressão que a gente tem, de que algo muito importante vai acontecer e que realmente é algo que está marcado para acontecer no nosso planejamento reencarnatório, tá bom? É tipo esse instinto, é como se fosse uma voz do instinto, que quando vai se aproximando de passar por determinado evento, a gente pressente, a gente tem esse pressentimento. Kardec pergunta assim, que às vezes o pressentimento e essa questão do instinto, ela é muito assim precisa, né? Porque é um sentimento muito vago, às vezes a gente não tem certeza do que a gente está sentindo. E aí eu trouxe aqui, né?
Entre o pressentimento, a ansiedade, que às vezes pode ser não um pressentimento, mas uma crise de ansiedade, hoje está sendo muito comum, né? A gente apresentar crises de ansiedade, não necessariamente tá para acontecer nada, é uma crise de ansiedade. Às vezes é uma paranoia quando a gente fica muito preocupado com um determinado assunto. Vira uma paranoia, a gente acha que está para acontecer, sempre está acontecendo para acontecer algo de ruim. E aí, entre esses três, né, entre o pressentimento, a ansiedade e a paranoia, na dúvida, o que é que a gente deve fazer, né? Porque nem tudo é pressentimento. Nem tudo aquilo que a gente teme, que a gente sente, vai acontecer. Às vezes é só um estado mental mesmo, transitório. O que a gente pode fazer? Aí os espíritos dizem que a gente deve invocar, né, o nosso anjo da guarda. A gente tem que pedir ajuda, basicamente. A gente tem que fazer as nossas preces. Eu trouxe até essa passagem aqui, né? Quando estiveres em dúvida, invoca o teu espírito bom e pede a Deus, Senhor de todos os seres, para que te envie um de seus mensageiros, um de nós. Então, quando a gente estiver na dúvida, não só em relação a pressentimento, mas quando a gente estiver na dúvida de decisão, de como agir, a gente não sabe o que fazer, precisa tomar uma decisão muito importante e não sabe o que fazer. É muito normal a gente ter, né, esses conflitos, tá? A gente precisa orar. É tão simples, né? Se a gente pensar assim, poxa, mas é algo tão simples. A gente sabe o beabá todinho, o caminho das pedras, mas é uma dificuldade imensa, né? Pra gente se aquietar e ter esse hábito da oração. Porque quando a gente invoca, quando a gente ora, prece a invocação. Toda oração ela é atendida. E aí o nosso guia espiritual vai vir, né, para nos aconselhar através da nossa intuição, através dessa voz que nos fala, né, dentro da nossa cabeça. Nossos espíritos protetores, eles tentam fazer de tudo para que a gente viva o melhor possível, da melhor forma possível. Eles tentam de tudo. É intuição. Às vezes, quando a gente não segue a nossa intuição, a gente sonha. Eu já falei isso várias vezes aqui para vocês. Quando a gente não sonha, eles usam outras pessoas, né, para levar o recado dele, né? Então, tanto que eles falam aqui, eles tentam fazer com que vivais o melhor possível. Quase sempre, porém, a gente faz o quê? A gente fecha os olhos e os ouvidos, né, seus conselhos. E aí ele encerra, né, dizendo assim, a gente acaba se tornando infeliz por culpa nossa mesmo, por a gente se fechar aos conselhos que eles nos dão. Aí eu trouxe uma perguntinha para você. Vamos examinar a nossa vida. Vocês já examinar assim um evento da vida de vocês que aconteceram. Vocês já receberam algum conselho dos guias de vocês? A Débora estava dizendo, né? Nossa, eu nunca nem ouvi a voz do meu guia. Mas se a gente for examinar a nossa vida, um momento muito difícil assim que vocês passaram, vocês vão perceber nas pequenas coisas a presença do guia espiritual de vocês, do amigo espiritual de vocês. Teve um momento que eu estava passando de muita dificuldade. Eu cheguei aí numa casa espírita, né? Fui pro passe antes da pandemia, foi no final de 2019. Quando eu sentei na sala do passe, que o médium passista começou a magnetizar, eu senti como se alguém me abraçasse, como se alguém me envolvesse. Às vezes, quando a gente chora, quando a gente pede consolação, pede amparo, a gente se sente, né, como se tivesse alguém nos consolando e a gente vai se acalmando. A gente tem que prestar mais atenção no que está acontecendo ao nosso redor, tá? Certo? Deixa eu ler o comentário de vocês. Pode falar. Essa parte é muito interessante, né? Porque quando a gente mais está precisando, mais a gente é auxiliado, né? Quanto mais a gente busca, quanto mais... Estava até conversando com uma moça que trabalha comigo, ela passou por um momento de bastante dificuldade, e o povo lá no trabalho, quando fala alguma coisa ligada a espírito, vem perguntar, né? Acho que a gente vê e fala com o espírito a todo momento, né? E eu estava falando justamente para ela essa questão, né? Que ela estava num momento de dificuldade e tal. E a gente sempre fala sobre isso, né? Quando a gente está naquele momento de perrengue, a gente
se a gente não está conectado, né, a Deus, a uma fé, a uma religião, a espiritualidade que seja, é uma hora que a gente vai se conectar porque a gente não tem mais para onde recorrer, né? É. E nessas horas que a gente está ligado, não só pela dor, né, mas pelo amor também, é que a gente mais está suscetível a receber essa ajuda, né? Porque a gente está aberto para isso. Quando a gente está fechado, quando a gente esquece que existe essa possibilidade, a gente nem sempre é contemplado, digamos assim. É Então, verdade. é muito legal quando a gente sente isso, né? Você acabou de citar um exemplo, eu também já passei por esse tipo de situação, então quando a gente está muito aberto, quando a gente quer muito, quando a gente precisa muito dessa ajuda, a gente pode não ouvir com os olhos físicos, né? Pode não ver com os olhos físicos, mas a gente sente as presenças, a gente, como alguém escreveu, né? Indiretamente a gente é aconselhado, então existem várias formas da gente ser auxiliado. É. Isso aí, quando a gente vê assim, por exemplo, nos livros, né, de André Luiz lá em Nosso Lar, na Zona Umbralina, a gente pode perguntar, onde é que estava o guia espiritual do André Luiz nesse momento, né? Será que ele estava indiferente a tudo que ele estava passando, ao seu sofrimento? Na verdade, André Luiz que se fechou às influências, né? Quando ele chega lá, quando ele vai se encontrar com a mãe dele lá no Nosso Lar, que o espírito, que agora eu não lembro o nome, diz: há corações orando por você, né? Mas aí, naquele momento que havia tantos corações orando para ele estava fechado a isso, ele não estava aberto àquele momento. E aí, como o Rafa falou, né? Quando a gente não aguenta mais aquela situação, que a gente baixa a nossa guarda, né? A nossa bola, que André Luiz orou, prontamente o auxílio veio. Então, às vezes a gente se nega o auxílio, né? Ser auxiliado por medo, por ressentimento, por orgulho mesmo. Então, é um momento de nos aproximar dele, como naquela mensagem, né, de São Luís e Santo Agostinho, que a gente não tema, assim, perguntar aos nossos guias, conversar com os nossos guias. Ao contrário, tem que ser um hábito que a gente tem que ter. O Marcos, a Débora falou que essa passagem é maravilhosa, né? A Camila Zenck gostou muito das questões de hoje, grandes ensinamentos na resposta dos espíritos, verdade, Camila. O Marcos falou, até mesmo esse recado pode chegar através de algum meio, pode ser de uma música, por exemplo. E isso às vezes é uma música, às vezes é um momento de contemplação que a gente tem, observar a natureza. Vocês já pararam para observar a natureza? Às vezes a gente está tão ansioso, tão aflito, a gente olha a natureza nos acalma, porque tem essa questão da brevitude, né? Dela ser plena, né? Dela simplesmente seguir o percurso do tempo. A Mariana falou que uma vez, enquanto ela chorava, eu senti uma mão me acolhendo. Olha só que interessante, né? A Priscila, eu já recebi bem recentemente. Estava magoada com uma pessoa demais. Ficou um tempo não ouvindo o que fazer. Ficava buzinando, eu sabia que era o certo. E às vezes eles insistem tanto, né? Eles não desistem da gente. Rafa falou, pergunta que valendo 1 milhão. Quem era o mentor de André Luiz quando encarnado? Eu acho que o guia de André Luiz era tipo o meu, era um anônimo, sabe? Felipe dizendo que já recebeu várias vezes através da intuição. Ah, sim, Clarence, verdade, Felipe. O nome do espírito é Clarence, verdade. Valeu aí pela lembrança, tá? Então, assim, a gente tem uma ruma de espírito a nos orientar, né? Como vocês viram no estudo passado. Sozinho não estamos. Pelo menos Jesus, que não é qualquer espírito, né? Estará nos ajudando nessa vida. Vocês querem falar um pouco mais sobre pressentimento ou eu já posso pular para influência dos espíritos nos acontecimentos da vida? Vocês não querem falar? Tá, vou passar então. Mas se vocês quiserem falar, falem, tá? Vamos entrar na influência dos espíritos no acontecimento da vida. A gente viu, né, que os espíritos nos influenciam demais, né? Os espíritos falaram, são os vossos pensamentos são dirigidos por eles. A gente fica, né? Eu lembro que até ela falou que ficou bastante assustado nessa passagem.
Se os espíritos nos influenciam, se eles nos aconselham, é claro que eles exercem influência nos acontecimentos da nossa vida, né? É uma reação da ação, é uma reação do fato deles nos influenciarem, tá? Porém, essa influência, apesar de ser até diretamente, como eles falaram aqui no livro, né? Não vai agir fora das leis da natureza. Então, foi aquela enquete que eu trouxe, né? Vocês acham que os espíritos agem de forma sobrenatural? O que seria o sobrenatural? Seria uma ação acima das leis da natureza. Aí eu levei também essa enquete lá pro Insta. O pessoal ficou meio assim, ficou muito dividido, né? Não ficou muito dividido, não. Eles foram quase 99% dizendo assim, não, eles não agem fora das leis da natureza. Então, eles não derrogam, né? Essa palavra é bonita, né? Então, eles não quebram as leis da natureza. Eles vão, se alguma coisa, pelas ações dos espíritos, a gente não consegue explicar na nossa ciência terrena, é porque a gente ainda não compreendeu, mas está dentro das leis naturais, tá? Então, ou seja, né, o fantástico e o sobrenatural para o espiritismo não existem. Não existe mistérios, o oculto, os segredos, não. Tudo tem uma explicação. Se não tem, é porque essa explicação existe e vai chegar até nós em algum momento, tá? Por exemplos de ação dos espíritos no acontecimento da nossa vida que acontece, né? E a gente deixa passar, a gente fica matando mosca. Encontro de duas pessoas ao acaso, né? Imagina, duas pessoas que se encontram ao acaso. Teve lá, né? Teve aquela influência do espírito dizendo pra gente pegar um caminho diverso, a gente acaba encontrando com aquela pessoa. Já contei essa história para vocês, né? De que muitas das vezes pessoas que estão passando dificuldades nas ruas, fome, enfim, precisando de medicação, essas pessoas, os espíritos nos usam para justamente cruzar o caminho dessas pessoas. Já contei para vocês a história, né, que um dia estava caindo um temporal lá em Macapá, já era mais de 10 horas da noite, e um pai de família foi bater justamente no nosso apartamento pedindo uma bombinha para asma, para o filho deitar numa crise terrível, e ele foi justamente na nossa casa onde tinha a bombinha. Ao acaso, a gente vai atribuir isso ao acaso? Para quem crê em acaso, vai atribuir. Como a gente não crê, né? Então a gente vai dizer que ele foi conduzido até a nossa residência. Outro exemplo, inspirações em ideia em geral. Às vezes, como a gente já viu, né? Às vezes a gente está querendo desenvolver algo, algum trabalho, mas não sabe como fazer, aí vem aquela inspiração, como a Priscila já falou, né? Que ela escreve, aí tem aquele momento da inspiração, que eu já falei para vocês, o Rafa já falou na hora de gerar conteúdo, chamando também a nossa atenção um certo fato, né? Às vezes a gente tá bisonhando, aí algo nos chama a atenção. Mas assim, eles vão nos influenciar, mas eles vão respeitar o nosso livre-arbítrio. Ou seja, ele pode influenciar para que a gente encontre a pessoa ao caso, tenha algum tipo de inspiração, chamando a nossa atenção, mas nós queremos decidir se eu vou em frente, se eu vou seguir aquela intuição ou não, tá? Então, o ponto final é a gente que dá, tá? E aí, eu trouxe alguns exemplos que Kardec traz, né, no Livro dos Espíritos. Primeiro exemplo que ele traz. Um homem deve morrer, né? Aquela pessoa vai morrer. Ele sobe numa escada, a escada quebra e ele morre. Foram os espíritos que quebraram a escada? Aí Kardec fala, né? Bem, a gente sabe, o Kardec não, os espíritos dizem que os espíritos atuam na matéria, né? Eles conseguem ter ação sobre a matéria, mas não foram eles que foi o causador de quebrar a escada poderia estar podre, o homem poderia estar com sobrepeso, não conseguia suportar o peso dele, ele acabou caindo e desencarnando, né? Um outro exemplo que ele traz, o homem deve morrer atingido por um raio, protege-se debaixo de uma árvore e o raio o atinge. Foram os espíritos que provocaram o raio? Os espíritos dizem, né, que
se o raio iria cair naquela árvore, se estivesse o homem ou não, né? Aí o último exemplo ele diz: o homem tenta matar o outro com um revólver, mas o tiro sai de raspão. Em vez de entrar na caixa craniana, né? Passa por raspão, tira só um pouquinho do cabelo da cabeça dele. Foi um espírito que desviou a bala? Então, né? Ele o espírito não vai lá mudar, né, o trajeto da bala como a gente vê em Matrix, né? Me corrijam, acho que é em Matrix, né? Tem também X-Men, aquele que corre super rápido, eu acho que é o Mercúrio, né? Que vai mudar o percurso da bala. Os espíritos não vai fazer isso. No máximo o espírito vai fazer é dizer assim, olha, presta atenção que algo vai acontecer, desvia, faz assim, faz assado, mas ele não vai lá e mudar o trajeto da bala, né? A bala saiu, a bala vai percorrer o seu caminho. Aí a conclusão, né? Que nem a latinha do gosto. Que nem a latinha do gosto, bem lembrado, viu, Rafa? Aí os espíritos, eles arrasam, né? Eu gosto, assim, porque eles arrasam. Eles dizem assim, o homem gosta do maravilhoso, mas não se contenta com as maravilhas da natureza, né? A gente gosta de uma viagem na maionese, né? Mas a gente tem que ver que os espíritos, eles não são responsáveis por tudo, né? Coitados. A gente adora terceirizar, né, Rafa? A culpa por nosso obsessor. Então que a gente pare de querer criar caso e colocar tudo na culpa dos espíritos. Vamos admirar mais a natureza, as suas leis, né? Do que tá terceirizando. Aí eu trouxe outra pergunta, né? Os espíritos são responsáveis pelas misérias humanas, ou seja, a fome, a guerra, né? Tudo que a gente vê assim de ruim, o Covid, serão os espíritos? Será a culpa dos espíritos? Aí os espíritos respondem, né, que não seria justo, não é justo, não é acertado responsabilizar os espíritos por todas as decepções e tudo de ruim que acontece no nosso mundo. Por quê? Porque nós somos os principais culpados por isso, por tudo que acontece. Devemos nos convencer de que se a nossa louça quebra, se o dedinho bate no cantinho da mesa que dói pra caramba, é mais por um descuido nosso do que culpa dos espíritos, né? Convenhamos, né? Às vezes, por exemplo, vou trazer para a vida espírita. Às vezes a gente sabe que de 7 horas tem ser espiritual lá no centro espírita. Aí a gente vê que vai chover. O que a gente tem que fazer? Sair um pouquinho mais cedo, né? Para não pegar chuva. Aí a gente não sai cedo, sai atrasado, chega todo molhado e diz assim, foi o obsessor. Que não queria que eu chegasse aqui no centro espírita. Coitado do obsessor, né? Segue desempregado. Rafa dizendo, o José dizendo que a gente gosta de Hollywood. Gostamos de Hollywood, né? Rafa, acho que gostamos do maravilhoso porque entendemos o maravilhoso que é a possibilidade quando o espírito está fora do corpo. As possibilidades que ele pode fazer, né? De acordo com sua evolução. Aí o Marcos falou, aí não teria o livre-arbítrio. Seríamos como marionetes se fôssemos conduzidos o tempo todo pelos espíritos, justamente. Não seria uma vida, né? A gente não seria livres, então, porque a gente estaria sempre subjugado a um espírito. Alguém quer falar alguma coisa? Tá, então vamos para a próxima questão. Que ele pergunta se os espíritos têm o poder de afastar os males de certas pessoas e atrair para ela a prosperidade. Olha que lindo, né? A gente já viu que os espíritos não vai quebrar a escada para a gente cair e morrer, né? Mas será que os espíritos têm o poder de trazer a prosperidade para a gente? Né? Aí eles falam, né? Não, né? Não completamente como a gente acha, né? Mas até porque há males que a gente vai passar na nossa vida, há certas dificuldades que são necessárias que a gente passe, tá? Mas aí esses espíritos vão fazer o quê? Eles vão diminuir as nossas dores, eles nos vão dar paciência, resignação, porque foi aquele videozinho do Divaldo Franco
Chico reclamando para Emmanuel pelo sofrimento que ele estava passando. E Emmanuel dizia assim: mas você quer que eu faça o quê por você? Você quer que eu tire o sofrimento, esse momento que você está passando? E como você vai evoluir? Né? Então, tem coisas na nossa vida que infelizmente ou felizmente a gente vai ter que passar, faz parte do nosso aprendizado. Então, aí eles continuam dizendo que muitas das vezes depende de nós, né, afastar esses males, afastar essas dificuldades, ou pelo menos atenuar. Aquela filosofia de, porque eu estou sofrendo, eu vou sofrer mais, que quanto mais sofro, mais ditoso eu sou. Isso é coisa masoquista, tá? Se a gente tiver como aliviar o nosso sofrimento, sem que isso cause sofrimento a outro, né, obviamente, que a gente faça, tá? Que a gente não seja masoquista. Aí eu adoro isso, né? Essa passagem, né? Mais uma passagem, viu, Camila? Que eles arrasam com a gente. Deus vos deu a inteligência para que a gente se sirva dela. Então, sejamos inteligentes diante de tudo que acontece na nossa vida, tá? E aqui, aí isso foi uma nota de Kardec, foi um trechinho que Kardec traz. Ele diz assim, que aquilo que vos parece um mal, nem sempre é um mal. Né? E tem um item no Evangelho que, se vocês quiserem ler após o nosso encontro, que se chama O Mal e o Remédio. Os dissabores, as dificuldades que a gente passa na vida, é um remédio amargo que a gente tem que tomar. Claro que aqui a gente não está romantizando sofrimento e nem dizer para vocês procurarem sarna para se coçar depois desse estudo. Mas se por acaso a dor vier bater a nossa porta, que a gente tenha paciência nesse momento, né? É um remédio que chegou, né? E aí ele continua, né? Muitas vezes dele resultará um bem que será maior que o mal. E isso não compreendereis porque só pensais no momento presente ou em vós mesmo. Isso aqui foi do Espírito mesmo. Pensar que era uma nota de Kardec. Então, depois que a gente passa pelas aflições, podem perceber, a gente está mais maduro, a gente não se chateia mais, né, por bobagens. A gente, enfim, eu acho que a gente sabe muito melhor, sabe? A gente se torna muito melhor de quando a gente era antes. Meu pai, ele diz muito isso, que a velhice, o processo do envelhecimento vai preparando a gente para não se chatear mais com pequenas coisas, sabe? A gente vai aprendendo a deixar para lá, porque não vale a pena o desgaste. Quem foi que abriu o microfone? Alguém abriu? Joe abriu. Vai lá, fala. É que é legal essa parte, a gente tem que tomar muito cuidado com isso que você falou, da gente não romantizar, né, o sofrimento, porque a gente costumeiramente ouve, né, falar que o espiritismo, né, aceita a dor e tudo mais, e a gente vê muito sofrimento. A gente está num planeta de provas e expiações onde a gente só tem dor, né? A gente tem momentos de felicidade num mundo onde a gente só vê sofrimento, vê muita dor, muita coisa errada, e a gente sofre com isso. E não tem como a gente ficar pensando, estamos aqui só num momento de passagem, isso mesmo que seja, a gente não consegue, porque a gente sente a dor do outro, porque a gente sente as nossas dores, né, das pessoas que estão próximas da gente, porque a gente tem que entender, e aí não é simplesmente aceitar, a necessidade disso. Qual é a necessidade dos momentos de provação que a gente passa? O Evangelho segundo o Espiritismo tem os capítulos aí seguintes, né, com seguintes diversos, onde se trata sobre, né, os momentos de sofrimento que a gente tem aqui na Terra. E é justamente sobre isso que ele fala, né, como que a gente compreende isso e entende para que a gente não fique frio, mas que a gente também tome alguma atitude, né, para que a gente simplesmente não seja passivo. Isso é muito importante, Rafa, porque para a gente não perder como Jesus disse, né, o amor de muitos esfriará, justamente por essa questão. Sofrer faz parte, né? Quem não sofre? Para justamente a gente não esfriar os nossos corações. E principalmente vocês, né? Se tiver alguém aqui conhecendo o espiritismo, muito cuidado de achar que o espírita tem que aguentar tudo,
que tem que lidar muito bem com o sofrimento. Aí eu lembro que uma amiga minha dizia, gente, eu sou gente, se beliscar vai doer, se cortar vai sangrar, então a gente tem que ter paciência com a gente mesmo, tá? É engraçado, a minha chefe, o Aninha, ela é explosiva, né? Explosiva. E eu tento manter uma serenidade. Ela, nossa, mas você é muito espiritualizado. Ela acha que eu sou um espírito de luz, um anjo. Aí meu, você não tem ideia dos esporros que eu dou nos meninos, né? A hora que os meninos erram, né? Os meninos trabalham comigo. Então, assim, a gente tem momentos em que a gente talvez já saiba lidar, mas a gente está muito longe de ser esse santo, né? E fora os nossos BOs, os BOs que a gente tem na nossa casa, a gente passa cada perrengue e faz cada coisa, né, Ana? E a gente tá muito longe, né? A gente tenta, essa é a grande realidade. As mensagens nos privados do WhatsApp que o digam, né, amigo? Amém. Amém. Aquele grupinho, sabe, gente? Aquele grupinho que é só você. Aí você vai brigar com aquela pessoa, aí você vai descontar a raiva todinha naquele grupo que é só você. Você vai dizer tudo que tem lá. Aí vai passar a raiva, aí você não vai dizer na lata, vai falar com outras palavras. Então, né? Faz parte, né? Faz parte. E aí? A gente pode pedir favor aos espíritos, como por exemplo, né? Eu quero ser rica. Quem aqui não quer ser rica, né? Eu acho muito interessante que Kardec, né, ele esgota o tema. Eu acho muito isso bacana em Kardec. Ele esgota o tema. Sim, será que a gente pode chegar para o espírito e dizer, então, né? Sabe como é, né? Dinheiro traz felicidade, né? Com dinheiro não tem tantas preocupações. Vocês podem me dar um número da Mega? Eu já disse para vocês, né? Que uma noite eu saí com 6 números, assim, pulando na minha cabeça. Aí eu falei, hoje. Só lembrei de 3. Não ganhei nada. Nada. Só gastei R$4 lá no jogo. Enfim. A gente pode pedir qualquer coisa aos espíritos, né? Mas nem sempre eles vão nos atender. Na maioria das vezes, quando a gente vai ver isso mais pra frente, vamos falar sobre poderes ocultos, Charles Manson vai abordar bastante essa questão do uso da influência espiritual para trabalhos de todos os tipos. A gente vai ver que não é nem sempre a espiritualidade boa que vai estar, né, agregada a eles, tá? E há pessoas que não pedem. Aí Kardec diz, sim, mano, mas tem gente que... não, eu pulei. Então, assim, cuidado com aquilo que a gente vai pedir aos espíritos, tá? Eles não são heróis, eles não são lâmpada, o gênio da lâmpada, tá? Então, cuidado com aquilo que a gente vai pedir. Alguém abriu o microfone? Não? Eu tô ouvindo tipo uns grilinhos aqui no meu fone. A quem devemos agradecer quando algo de bom acontece na nossa vida, né? Vocês têm o hábito de agradecer? Quando algo de bom acontece, vocês agradecem a quem? Aí os espíritos falam, né, que a gente devemos agradecer primeiro a Deus, né, sem cuja permissão não aconteceria nada. Depois aos espíritos bons, que foram os agentes da vontade de Deus, tá? Então, eu pedia para tirar boa nota na escola. Ai, Priscila, também, né? Encerrar o semestre, férias, né? Então, que a gente tenha o hábito de agradecer, tá? Agradeçamos a Deus, ao nosso espírito protetor, a quem vocês quiserem. Aí, Kardec pergunta, sim, o que é que acontece quando a gente esquece de agradecer? Aos espíritos diz, você se torna um ingrato, né? Um ingrato. Aí Kardec retruca, é isso que eu acho bacana de Kardec. Kardec, ele não se dá por contente. Mas a pessoa, eu até li essa pergunta, eu não sei você, mas essa pergunta eu li com um tom de indignação. Eu notei que, assim, né, eu não sei, mas eu achei assim um pouco de indignação de Kardec. Até porque ele encerra com um acento de exclamação, né, com ponto de exclamação. Mas há pessoas que pedem, nem agradecem para tudo sair bem. Como é que pode isso, né? Aí, os espíritos dizem, sim, meu filho, mas é preciso você ver o final, né? O
a benesse, o que a gente tem aqui na Terra, não é o final. O final é quando a gente volta lá pro plano espiritual, né? Aí os espíritos dizem, pagarão muito caro por essa felicidade passageira que não merece, pois quanto mais houver recebido, tanto mais terão que restituir, tá? Então, quando às vezes a gente diz assim, que ser honesto, ser bonzinho aqui na Terra é tudo mais difícil, né? É tudo mais complicado da gente conquistar. Porque parece que, né, aquele que é desonesto, que é corrupto, tem tudo muito fácil e a gente rala pra caramba. Mas que a gente lembre dessa passagem dos Espíritos, sim, mas você precisa ver o final, você precisa ver a colheita. Isso aí não é colheita, tá? A colheita vem depois. Eu encerrei, né? Que a vida terrena não é o final, né? E nem muitas vezes fáceis. Vamos ver o que vocês estão conversando aqui. Quanto mais na matéria a gente está, menos lembramos de agradecer, justamente, né, Rafa? E a gente tem que ter o hábito de agradecer as pequenas coisas, tá? Não é só aquilo que a gente conquista, um objetivo, as pequeninas coisas. Só o fato da gente poder respirar, né? Algo assim tão simples, a gente poder tomar uma caneca com água bem geladinha. São motivos que a gente tem de gratidão. Será que tem como fazer psicografia na redação? Josué, ai, olha o Josué. Lembrei agora daquele filme de Chico Xavier, né? Que Chico Xavier foi psicografar, né? Uma mensagem falando sobre o mar na sala de aula. Então não ficou espantado. Mano, não sei, tu consegue psicografar na redação? Rafa, corremos o risco de achar que nós somos os únicos pelos médios, justamente. A Pri falou, a gente pode, mas quando consegue, esquece de agradecer. Aí a Camille, quantas vezes não pensamos como Kardec nessa pergunta? Pois é, quantas vezes na vida, no nosso dia a dia, quando a gente abre um site de notícias, a gente fica assim, nossa, mas é impossível, esse povo conquista tudo e nada acontece com eles, tudo sai bem, parece até o final da novela contrário, né? Em que o vilão continua feliz e pleno e o mocinho, coitado, sofre pra caramba. Eu não sei você, mas eu julgo os livros espíritas, tá? Quando eu vejo o bonzinho, o mocinho muito feliz, eu digo, ih, vai sofrer. Ih, vai sofrer. Mas assim, a gente sabe, né? Sim, mas é preciso ver o final. A vida terrena não é o final, tá? Posso começar a ação dos espíritos, dos fenômenos da natureza, ou vocês querem falar alguma coisa ainda em relação ao tema passado? Não? Vocês não querem falar? Tô sentindo falta da Graça, né? A Graça, gente, a Graça, eu acho que ela tá sem energia lá na casa dela. Ela vai ouvir essa gravação amanhã. Graça, amiga, a gente tá sentindo sua falta, tá? Tem que fazer o par. Tá só o Rafa sendo Forrest Gump. Você também tem que ser Forrest Gump, né? Sim, a Débora Zencinha é nossa comentarista, justamente. Então, né, todo mundo hoje nas preces, vamos obsediar a Graça durante o sono, né? Não conta história como ela, realmente, Rafa, como ela, só ela. Olha, Graça, todo mundo com saudade de você, viu? Vamos lá. Ação nos fenômenos da natureza. Ação dos espíritos sobre nos fenômenos da natureza. Gente, a enquete que eu fiz lá no Insta, se os espíritos podem agir nos fenômenos da natureza, o pessoal ficou muito dividido. Mas bastante dividido, sabe? Quase 50%, quase 60% disse que sim, a outra disse que não. E eu vi que lá no Telegram houve essa divisão também, né? Ficou meio assim, não sei, será? Sim, não, né? Então é muito interessante que o que os espíritos já iniciam esse tema dizendo assim que tudo tem uma razão de si. Então todos os fenômenos que acontecem na natureza, chuva, sol, tempestades, tudo tem uma razão de ser. Nada acontece sem a permissão de Deus, tá? E às vezes nós somos a razão imediata desses fenômenos acontecerem. Mas às vezes esses eventos acontecem simplesmente para restabelecer o equilíbrio da natureza. Então, para quem, como a gente está nessa era, né, de desequilíbrio climático,
A natureza ela vai dar o jeito dela de buscar esse reequilíbrio. E isso vai refletir em nós, né? Então, as secas, as chuvas, as enchentes, furacões, tufão, terremotos, maremotos, a Terra buscando reequilíbrio, tá? E a gente vai estar no meio disso tudo. Continuando. Deus não exerce ação direta sobre a matéria. Eu achei muito interessante isso que os espíritos nos trouxeram aqui, né? Que Deus não exerce ação direta sobre a matéria. Ele precisa de quem? De agentes dedicados em todos os graus nas escolas do mundo. Quem é esse agente, pelo amor de Deus? Quem é esse agente que exerce ação na matéria em nome de Deus? Somos nós, os espíritos, né? Os seres inteligentes da criação, dedicados em todos os graus das escolas do mundo, tá? Então, até nós, né? Até aquele espírito que agora que está começando seu processo de desenvolvimento no mundo vegetal, animal, mineral, ele também está agindo, ele também está fazendo as coisas acontecer. Os espíritos, eles regulam os fenômenos da natureza, sim. Só que é conforme as suas atribuições. Que atribuições são essas? Aí eu vou falar que nem Rafa, sei lá, vai saber, né? Eles só falaram isso pra gente. Conforme as suas atribuições, eles disseram que no momento é isso que a gente precisa saber, que mais na frente a gente vai, né, ter a explicação de todos esses fatos, a gente vai poder compreender melhor, tá? É isso mesmo. Tem alguns momentos no livro dos Espíritos que a gente não vai ter resposta para tudo, mas porque a gente só consegue entender isso, até isso mesmo. Conforme a gente vai evoluindo, a gente vai tendo contato com mais informação, tá? E aí ele diz, né, que o papel que esses espíritos exercem nos fenômenos da natureza depende da sua evolução espiritual, do quanto mais material ou imaterial esses espíritos estão. Uns vão comandar, né? Uns vão dizer como é que o trabalho tem que ser feito, outros vão executar. E o interessante é assim, que a gente já observa um pouco da hierarquia no trabalho que esses espíritos desenvolvem. Por exemplo, quem manda, quem coordena o trabalho é um espírito de uma ordem mais elevada. Já aqueles que colocam a mão na massa são os espíritos de uma ordem mais inferior, né? Então, olha só, né? Fiquei prestando atenção nesse poder hierárquico que eles têm lá, né? E aí, ai, caramba, né, que susto! Vai, diz. Eu tava mergulhada. Que é a voz do além. Sim, diz. É por isso que a gente só obedece, né? A gente só obedece. Senão a gente tava mandando. Tem uma coisa muito legal disso, que eu tô preparando um vídeo, tô estudando por um vídeo para falar sobre isso, né? Os elementais e tudo mais, você vai entrar ainda. Mas é muito louco se a gente for fazer uma analogia com a questão espiritualista até, e também a história do homem, né? Porque nos primórdios, o homem mais primitivo, a conexão dele com a espiritualidade, ela era relacionada justamente à questão da natureza. Então, quem que eles idolatravam, né? Era o sol, a lua, era a chuva, o vento. Então, assim, é muito legal a gente trazer essa parte do Livro dos Espíritos e lembrar da história, de como que era antes. Os espíritos trazem isso de uma forma racional e de uma forma que talvez a gente não consiga compreender. Assim como os nossos antepassados também não compreendiam e, querendo ou não, usavam esses elementos como seres espirituais. Depois, se a gente for levar para a mitologia grega, romana, cada um desses seres tinham seus deuses. Então é muito legal fazer toda essa lembrança, esse resgate. E a gente lembra que aí a gente conclui o quê? Que são espíritos, né? Cada um em uma escala evolutiva diferente, fazendo um trabalhozinho diferente, mas objetivando o mesmo fim, né? O que foi que a Fernanda falou? Aquele microfone abrindo nela dizendo, não posso fazer uma colocação, né? Bem ela mesmo, né, Fê? A Débora disse... Eu preciso pegar o sotaque dela pra fazer.
Eu só sou uma pobre ceguinha em Eu vou processo, aprender. Uma hora a gente tem. né? A Débora dizendo, por isso que Deus não exerce ação sobre a matéria, né? Porque nós somos esse intermediário, né? Nós somos os agentes. Nós manipulamos a matéria, né? Fazemos, a transformamos. Agora, o porquê disso vai saber, né? A gente ainda não tem aquela resposta para tudo. Rafa, tu sabe? Alguém levantou a mão? Não? Eu? Sim, Mas eu pode não falar. sei não, tá? Depois você joga pro Rafa. Mas deixa eu falar, né? Peraí, tentar a toma de graça. Posso fazer uma colocação? Pode. Ai, mas eu não tenho a voz fofa dela. Não dá, eu sou estabanada. Então, é porque quando você falou até lá no Telegram sobre isso, dos fenômenos da natureza, eu lembrei de duas histórias, mas que se complementam, né? Na verdade, não são duas histórias, é uma história e uma coisa que eu já escutei em reunião mediúnica, né? De que, nossa, deu uma chuva, não estava esperando, aí chegou, né, falando, não, precisou mandar a chuva porque estava com alguma coisa de vibração, que estava uma energia pesada, e a chuva foi mandada, né? Os espíritos deram um jeito de dar como é que fala? Uma Uma limpeza, né? baixada, uma atenuada nessa energia. Mas eu tenho uma história lá da minha juventude, que faz pouco tempo, né? Enfim, os anos. Não vamos falar de números aqui, tá? Não, imagina. Que a gente tem um nosso encontro de jovens que a gente faz todo ano aqui no Carnaval. E eu me recordo, né, eu ali, né, com meus 13, 14 anos, a gente estava lá no evento, nananã, e o pessoal estava pedindo muito jornal para levar. E quando a gente acordou de manhã, era na quadra de uma escola e tinha um labirinto enorme lá, ia fazer uma atividade com a gente, que a gente ia ter que passar por aqueles jornais, aquele labirinto, e a gente tudo curioso para saber. Seria depois do almoço. Deu uma chuva inesperada, uma ventania, um negócio horroroso, que destruiu o labirinto todinho. Correu todo mundo e tira jornal e joga fora e repensa a atividade toda. E aí a gente, né, poxa vida, doido para passar, para me divertir ali no labirinto, e a gente teve que fazer uma coisa completamente diferente. Aí à noite, quando o pessoal, né, os adultos lá se reuniram para fazer a prece, ter a sessão mediúnica, chegou para eles que a espiritualidade mandou, né, foi mais ou menos assim, porque aqueles jornais que estavam lá tinham fotografias, notícias ruins, algumas imagens, algumas coisas que não eram adequadas. E a gente iria prestar atenção, ia ver as imagens, ia comentar, olha o fulano, nossa, um crime, uma pessoa morta, tinha fotos até de pessoas seminuas, e que aquilo não seria saudável para o evento. Então, eles, falando português bem claro, destruíram o labirinto lá para que a gente não tivesse aquela situação. Aí tu vê, né? Que o mal acaba sendo um bem, né? Uhum. Muito bom. E lembrando, né, gente, que se Deus não precisássemos de nós para agir, a gente não existiria, né? Se ele fizesse tudo sozinho, para que a gente ia estar aqui? Só para ocupar espaço, né? Então nós somos esses intermediários para a ação da vontade dele, né? Nós somos convidados a colaborar com ele. Aí isso aí o que a Priscila falou, ó, vem aqui, ó, na produção de certos fenômenos, como nas tempestades, os espíritos estão reunidos em massas inumeráveis, tá? Porque talvez para mobilizar a matéria, né? Uma matéria grande, gigante, precisa de mais espíritos, né? Manipulando aquele fluido. Isso aí quando a gente vai lá no plano espiritual trabalhando por lá, a gente vai sentir na prática, né? O que a gente precisa saber é que sim, eles estão lá, eles também trabalham na parte dos fenômenos da natureza, exercem as influências dele para lá, né? E eu trouxe essa passagem do livro que eu acho fantástica, dizendo assim, que os espíritos mais atrasados, por mais que a gente, né, não ache que eles sejam úteis,
eles são sim úteis ao conjunto, ao todo o conjunto. Por quê? Porque enquanto eles estão começando a vida deles, né, antes que eles tenham consciência dos seus atos, antes que eles tenham posse definitiva do livre-arbítrio, eles podem atuar em certos fenômenos, dos quais eles agem até de forma inconsciente. Então, cada qual, aquele espírito naquela evolução primária, está desempenhando também o seu papel para o conjunto todo, né, para a obra. Primeiro eles vão executar, primeiro a gente executa, mais tarde, quando a gente estiver bem inteligente, bem desenvolvido, nós iremos comandar, nós iremos dirigir as coisas do mundo material e também do mundo moral. Aí eu acho linda essa parte desse trecho, que diz assim: é assim que tudo serve, tudo se encandeia na natureza, desde o átomo primitivo até o arcanjo, que começou pelo átomo. Admirável lei que começou pelo átomo. Admirável lei de harmonia, a qual o vosso espírito limitado ainda não pode abranger o conjunto. Então, quando a gente vê, né, lidar com as imperfeições, tanto morais quanto material da nossa sociedade, né, do nosso meio que a gente vive, que a gente tem essa noção que tudo se encandeia na natureza, né? Por mais que a gente tenha a percepção de que tudo está perdido, que a gente está vivendo um retrocesso, na verdade não, a gente está vendo espíritos na sua evolução espiritual, naquele momento evolutivo que eles estão. Né? Então, eu não sei vocês, né? Foram um ano que todo mundo disse assim, que a gente passou a conhecer melhor, que não achava que aquela pessoa era daquele jeito, que agia daquela forma, que pensava daquela forma. Pois é, tá escondidinho. Ou seja, a gente tá tendo a oportunidade de conhecer as pessoas como elas são, no nível evolutivo que elas estão. Mas que apesar disso tudo, que a gente sabe que tá tudo sob controle, né? Vamos fazer a nossa parte confiante, né? Que, como ele mostra, né? Assim que tudo serve, tudo se encandeia na natureza, dos pequenos aos grandes, cada um fazendo a sua parte para que tudo dê certo, tá? E aí, alguém quer falar? Eu ia só fazer uma observação em relação à lei de destruição que a gente ainda vai estudar, né? Isso. Primeiro, não, ela está conectada a isso. A gente entender que as coisas se renovam. E quando a gente vê alguma coisa que o Cris falou, né? A situação que a gente vê hoje, mas tanta coisa ruim voltando, né? A gente não aprendeu. Então, o destruir é necessário para o reconstruir acontecer. E o aprendizado vir, é claro, né? Se não tem aprendizado, vai acontecer de novo. E assim vai. Eu acho muito interessante isso que o Rafa falou, só pra gente encerrar, né? Já tá chegando na hora, mas o que Rafa me lembrou de uma passagem do Jorge Elahá, que ele falou sobre pena de morte, né? Porque muita gente que deseja que os criminosos desencarnem, né? Sejam assassinatos, a lei de Talião, assim, bem primitiva mesmo. E ele disse assim: enquanto a gente desejar que essas pessoas morram e que existam pena de morte no nosso mundo, esses espíritos vão voltar. E vão voltar para cá, porque a gente não aprendeu a aceitar esses espíritos. A gente não ajudou ainda esses espíritos. A gente ainda não forneceu a remissão desses espíritos através da educação moral e espiritual. Então, toda vez que a gente manda esse espírito voltar para o plano espiritual através da violência, através da agressividade, através do seu assassinato, a gente vai receber esse espírito também revoltado por aquilo que fizeram com ele, né? Então, não há como, né? A gente vai ter que aprender. Se a gente está aprendendo com a Covid, com a pandemia, ótimo. Mas se a gente não está aprendendo, a gente vai vir outra lição para os demais aprenderem, né? E como a gente já vai estar calejado, né? Então... E é tipo esse negócio, se
citou da pandemia foi uma cereja do bolo, né? E o que a gente mais ouviu na pandemia foi: depois da pandemia sairemos seres humanos melhores. Meu, isso é história pra boi dormir. Quem sair melhor é porque só tá Não, aberto, né? teve aprendizado, claro que sim, claro que teve, né? Mas quando a gente vê o grosso, a gente só lamenta, né? A gente só lamenta. Aí a Priscila falou que muita coisa que acontece na natureza é também consequência dos nossos próprios atos, justamente. E quando a gente for ler lei de conservação, de destruição, a gente tá chegando lá. Vai falar sobre destruição natural, destruição abusiva. E a gente vê que nossas ações humanas estão justamente na destruição abusiva, né? Ou seja, no crime mesmo. E como eu gosto, né, de trazer as reflexões da noite para vocês filosofarem antes de dormir, será que eu estou executando aquilo que me foi confiado? Porque às vezes a gente tem coisas assim fantásticas, né? A gente quer ser um médium renomado, a gente quer ser um magnetizador que cura tudo, a gente quer ser um palestrante que fala bonito, que fala difícil, sei lá o que a gente quer, né? A gente quer o que o outro tem. Mas e aquilo que a gente já tem? A gente tá fazendo direitinho? A gente tá dando o nosso máximo? Os servicinhos de cada dia, nossa família, nosso trabalho, no cuidado que a gente tem com as nossas plantas, com os animais. Será que a gente está fazendo bacana a missão que nos foi confiada? E aí fica a reflexão, né? Porque aqui ninguém não vai virar tribuna, né? E foi isso, pessoal, nosso encontro de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. É por isso que eu não tenho um planta, né, Rafa? Um karma menos, né, na sua vida, amigo. Não tem plano, não tem planta, não tem karma, né? Uma responsa a menos, justamente. Bem, deixa eu parar aqui a gravação.